Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Saudações a todos os irmãos, eu sou Lucas Borges, estou aqui mais uma vez para mais um estudo das lições de Escola Sabatina e a mim foi concedido o privilégio e honra de compartilhar com os irmãos o estudo da lição de número 6. Viemos no decorrer da lição estudando sobre a ordem de construir um santuário, e todo esse simbolismo. Estamos passando aqui parte por parte da construção desse tabernáculo e chegamos ao ponto agora na lição 6, onde fala da dedicação do santuário e consagração do sacerdócio. Então convido os irmãos a seguirem comigo os textos bíblicos e também o comentário do Espírito de Profecia. Vamos dar início então. O verso áureo diz assim: E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então aqui, o verso áureo vem já trazendo aqui o início dessa dedicação e consagração do sacerdócio, mais diretamente aqui à família de Arão. Então vamos para a primeira pergunta. Que fato se deu logo depois de concluído o santuário? E como era exercido o sacerdócio nos tempos primitivos? O texto então de Êxodo 28:1 diz assim: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então aqui vem já explicando essa dedicação à família de Arão. Então vamos ler o comentário que está no Patriarcas e Profetas, página 350. Por determinação divina, a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário. Nos tempos primitivos, cada homem era o sacerdote de sua própria casa. E nos últimos dias de Abraão, o sacerdócio era considerado direito de primogenitura do filho mais velho. Então aqui o fato que se deu logo depois da conclusão do santuário, foi a separação da tribo de Levi para esse serviço sacerdotal. E nos tempos primitivos, cada homem era o sacerdote de sua própria casa. Vamos para a segunda pergunta então. Diz assim: por que foi confiado o sacerdócio à tribo de Levi? O texto de Hebreus é o verso áureo, dizendo aqui desse chamado para Arão. E o texto que nós vamos ler está em Êxodo 32, 25 a 29. Diz assim: E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um de seu irmão, e cada um de seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor,
porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isso para que ele vos conceda hoje uma bênção. Que dura sentença, né? Vamos continuar lendo aqui agora a nota que está no Patriarcas e Profetas, também na página 350. Agora, em lugar dos primogênitos de todo Israel, o Senhor aceitou a tribo de Levi para a obra do santuário, e por meio desta honra distinta manifestou ele sua aprovação à fidelidade da mesma, tanto por aderir ao seu serviço, como por executar seus juízos, quando Israel apostatou com o culto ao bezerro de ouro. Então aqui o motivo da escolha da tribo de Levi foi por esse episódio, né, do bezerro de ouro. Foi a única que não se apostatou e executou os juízos ali que Deus havia mandado. Vamos seguindo então aqui para a terceira pergunta. A qual família ficou a incumbência de ministrar no tabernáculo? E o que fazia o restante da tribo dos levitas? Vamos ler agora em Êxodo 28, 43. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morra. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. O texto seguinte é Números 1, 47 a 52. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão suas tendas, cada um no seu esquadrão, cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Continuando aqui, o texto ainda no Patriarcas e Profetas, página 350, diz assim no Espírito de Profecia: o sacerdócio, todavia, ficou restrito à família de Arão. A estes e seus filhos somente permitia-se ministrar perante o Senhor. O resto da tribo estava encarregada do cuidado do tabernáculo e de seu aparelhamento, e deveria auxiliar os sacerdotes em seu ministério, mas não deveria sacrificar, queimar incenso ou ver as coisas sagradas antes que estivessem cobertas. Então, respondendo aqui a terceira pergunta, né, a qual família ficou a incumbência de ministrar no tabernáculo, mais especificamente aqui a família de Arão, e o que fazia o restante da tribo dos levitas, né? Aqui diz que eles empregavam, né, o cuidado no tabernáculo, o aparelhamento, e eram auxiliares aqui dos sacerdotes. Mas eles não oficiavam, né, não sacrificavam, não queimavam incenso. Isso era privilégio exclusivo da família de Arão aqui em específico. A quarta pergunta, então: em que setor deveriam os levitas se acampar e por quê? Então aqui ainda em Números 1, 53 e 54, diz assim: mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, para que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara
a Moisés assim o fizeram. Então eles ficavam ao redor, né, do tabernáculo, acampavam ali. Nós vimos nos textos anteriores que eles precisavam armar ali o tabernáculo, desarmar assim que era necessário. E eles ficavam ali como guardas também do tabernáculo. Vamos para a quinta pergunta, então. Que preparação foi feita para a cerimônia de consagração dos sacerdotes? Então aqui vamos em Êxodo 29, de 1 a 14, saber os detalhes dessa cerimônia de consagração. Isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos, amassados com leite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e aos seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre cada cabeça de novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Então aqui explica em detalhes essa cerimônia, cada vestimenta, cada ritual, né, era simbolismo dessa obra de intermediação para o pecado, né? Vamos então para a sexta pergunta. Onde foi passado o sangue do primeiro carneiro sacrificado naquela cerimônia? E o que era aspergido nas vestes de Arão e seus filhos? Êxodo 29, 15 a 29, vem trazendo aqui os detalhes. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes, sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás
sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas dos seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então aqui já responde a pergunta sobre onde que foi passado, né, o sangue desse carneiro. Passou-se aqui então sobre as pontas da orelha de Arão, da orelha direita, né? E também sobre os filhos, sobre a orelha dos filhos. Também diz aqui os dedos dos polegares das suas mãos direitas e sobre os dedos dos polegares dos seus pés direitos. Vamos seguindo aqui com a leitura. Então tomarás do sangue que está sobre o altar e do azeite da unção e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, e para que seja santificado as suas vestes também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Então aqui explica também e responde a segunda parte da pergunta, né? O que era aspergido nas vestes de Arão e seus filhos. Então aqui diz que é um azeite, né, da unção, para que eles sejam santificados, e as vestes também. Então aqui mais um simbolismo para a gente entender que mais para frente, no estudo do decorrer das outras lições, nós vamos entender o significado de todos esses rituais que estão sendo descritos aqui. Vamos seguindo ainda aqui no verso 22. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas e o redém do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. Pesquisei o que é esse coscorão. É uma massa feita frita, né, com óleo, com azeite. Aqui ela é doce, pelo que eu entendi. O verso 24: E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Isto é a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que foi de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. Então aqui nós vimos todos esses simbolismos aqui, e cada um, como eu disse anteriormente, né, tem o seu significado, e aqui o texto também explicou esse ritual e a santidade, né, e a importância de cada ato aqui descrito. Vamos então para a sétima pergunta. A sétima pergunta diz assim: por que variavam as vestes sacerdotais? Então, vamos agora voltar em Êxodo 28, 3 a 4. Diz assim: falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo,
para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me administrem o ofício sacerdotal. Então aqui a gente vê que a santidade, né, dessa obra sacerdotal requer também vestes especiais. Vamos ler aqui na nota, ainda no Patriarcas e Profetas, a continuação na página 350. De acordo com as suas funções, foi indicada ao sacerdote uma veste especial. Farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Foi a instrução divina a Moisés. A veste do sacerdote comum era de linho alvo e tecido em uma só peça. Estendia-se até quase aos pés e prendia-se à cintura por um cinto branco de linho bordado de azul, púrpura e vermelho. Um turbante de linho ou mitra completava seu traje exterior. A Moisés, perante a sarça ardente, foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa. Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com os sapatos nos pés. Partículas de pó que a eles se apegavam profanariam o lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no santuário, e também lavar tanto as mãos como os pés antes de ministrarem no tabernáculo ou no altar dos holocaustos. Desta maneira, ensinava-se constantemente a lição de que toda a contaminação devia ser removida daqueles que se aproximavam da presença de Deus. Então aqui não só as vestes deveriam ser especiais, mas também essa preocupação com qualquer partícula de pó, né, que profanaria o lugar santo, que traria imundície para aquele recinto tão especial e a sua obra tão santa, né? Vamos aqui para a 8ª pergunta. Por que as vestes do sumo sacerdote eram diferentes? O que mais era usado por ele, além do traje do sacerdote comum? Então vamos aqui em Êxodo 28, 2, 28, 2, né? E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então aqui responde a primeira parte da pergunta, né? De que deveriam ser diferentes por essa razão, dessa necessidade de ser uma obra tão especial para a glória também e ornamento. Vamos lendo aqui então em Êxodo 5, 14. Não, é 28, 2, nós já lemos. E agora 28, de 5 até o 14. E tomarão o ouro e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, gravadas nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor, em ouro as farás.
E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Então, aqui vem dando detalhe do que era mais usado aqui para o traje do sacerdote comum, né? O éfode, que é como se fosse um colete, né? Uma vestimenta sem mangas. E aqui vem dizendo, né, sobre o éfode vinham essas ombreiras, né? Vendo aqui, colocando todos os detalhes e essas pedras com os nomes das tribos. Vamos continuar a leitura no verso 31 até o 35. Também farás o manto do éfode, todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. E esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, e haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Então aqui tem também um significado dessa campainha, né? Tal importante que era, tal a importância dessa obra, né, do sacerdote, que se monitorava, né, a estadia dele lá dentro, né, através do sonido dessas campainhas, né? E a expectativa era se a oferta era aceita ou não, né? Então, mais para frente a gente também vai entender melhor. Vou ler aqui então a nota, a continuação ainda do Patriarcas e Profetas, página 350. As vestes do sumo sacerdote eram de custoso material e de bela confecção, em conformidade com a sua elevada posição. Em acréscimo ao traje de linho do sacerdote comum, usava uma vestimenta de azul, também tecida em uma única peça. Ao longo das franjas era ornamentada com campainhas de ouro e romãs de azul, púrpura e escarlate. Por sobre isso estava o éfode, uma vestidura mais curta de ouro, azul, púrpura, escarlate e branco. Era preso por um cinto das mesmas cores, belamente trabalhado. O éfode não tinha mangas, e em suas ombreiras, bordadas de ouro, achavam-se colocadas 2 pedras de ônix, que traziam os nomes das 12 tribos de Israel. Vamos então aqui para a 9ª pergunta. Que peça de vestimenta usava o sacerdote sobre o éfode? E quantas pedras preciosas ficavam dentro das bordas do peitoral? Êxodo 28, de 15 a 28. Vamos ler então. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo sua largura. E o encherás de pedras de engaste com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo.
Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, e de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo e de um ônix e de um jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes, e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidos como selos, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 portas das 2 cadeiazinhas de fileira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, e os anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Então, aqui dá bastante detalhe sobre a beleza, né, dessa vestimenta. Cada detalhe aqui muito bem descrito aqui para que fosse confeccionado, e Moisés cumpriu de acordo com o que foi ordenado. Vamos ler então agora a continuação da leitura no Patriarcas e Profetas, agora a página 351. Sobre o éfode estava o peitoral, a mais sagrada das vestimentas sacerdotais. Este era do mesmo material que o éfode. Era de forma quadrada, media um palmo, e estava suspenso dos ombros por um cordão de azul, por meio de argolas de ouro. As bordas eram formadas de uma variedade de pedras preciosas, as mesmas que formam os 12 fundamentos da cidade de Deus. Dentro das bordas haviam 12 pedras engastadas de ouro, dispostas em fileira de 4, e como as das ombreiras, tendo gravadas os nomes das tribos. As instruções do Senhor foram: Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Assim Cristo, o grande sumo sacerdote, pleiteando com seu sangue diante do Pai em prol do pecador, traz sobre o coração o nome de toda alma arrependida e crente. Diz o salmista: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, que maravilhoso aqui esse contraste, né? Nos explicando a existência desse santuário no céu. Assim como Arão deveria levar os nomes de cada tribo de Israel, né? Cristo também leva aqui o nome de todos os pecadores, para que essa obra intercessória aconteça. Então, esse assunto é maravilhoso e é de suma importância que nós entendamos, né? Vamos então responder aqui a pergunta, né? Então, quantas pedras preciosas ficavam dentro das bordas? Aqui são 12, né? E sobre o éfode, né, estava esse peitoral. Vamos para a 10ª pergunta.
O que ficava tanto à direita como à esquerda do peitoral? Qual era o nome das pedras e o que era possível por meio dessas pedras? Então, vamos lá, no Êxodo 28:30 agora. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Então aqui, né, diz que o que ficava tanto à direita quanto à esquerda do peitoral eram duas pedras, né? E aí o nome delas era Urim e Tumim. Então vamos ler aqui mais na nota que vai responder a última parte da resposta. Então ainda no Patriarcas e Profetas, página 351. À direita e à esquerda do peitoral havia duas grandes pedras de grande brilho. Estas eram conhecidas por Urim e Tumim. Por meio delas, fazia-se saber a vontade de Deus pelo sumo sacerdote, quando se traziam perante o Senhor questões para serem decididas. Uma auréola de luz que rodeava a pedra preciosa à direita era o sinal do consentimento ou aprovação divina, ao passo que uma nuvem que ensombrava a pedra à esquerda era prova de negação ou reprovação. Então aqui o que era possível por meio dessas pedras, né? Quando se tinha ali alguma questão para ser decidida, acontecia esse fenômeno, essa manifestação de uma auréola de luz de aprovação à pedra direita e essa nuvem que criava uma sombra ali sobre a pedra esquerda seria a reprovação daquela questão. Vamos seguindo então. Já estamos na 11ª pergunta. Que peça completava a vestimenta do sumo sacerdote e que inscrição aparecia na lâmina de ouro? Vamos ler aqui em Êxodo 39 até o 31. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para mantê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, que peça completava a vestimenta, né? Essa lâmina, né? Uma coroa aqui em cima da mitra, e aí estava inscrito, né? Essa inscrição que aparecia era santidade ao Senhor. Vamos lendo aqui então, na continuação do Patriarcas e Profetas, na página 351, diz assim: a mitra do sumo sacerdote consistia no turbante de alvo linho, tendo presa ao mesmo por um laço de azul uma lâmina de ouro que trazia inscrição: santidade ao Senhor. Todas as coisas ligadas ao vestuário e conduta dos sacerdotes deviam ser de molde a impressionar aquele que as via, dando-lhe uma intuição de santidade de Deus, santidade de seu culto e pureza exigida daqueles que iam à sua presença. Então, mais uma vez, trazendo essa importância e santidade desse ritual todo, tinha essa inscrição. Vamos então para a última pergunta. Vamos na pergunta 12. Quantos dias demoraram a consagração do sacerdote e dos utensílios do santuário? Vamos ler em Êxodo 20:30 e o 35 ao 37. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Que já responde, né? Quantos dias demoraram essa consagração? Foram 7 dias. Vamos continuar aqui a leitura
no versículo 35 até o 37. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo que eu tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Vamos ler agora em Levíticos 8, de 1 a 13. Finalizando aqui com o texto final, né? Maravilhoso esse assunto, dando detalhes dessa consagração e a santidade desse ofício. Levíticos, então, 8, de 1 até o 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então finalizamos aqui a leitura, bastante detalhe dessa consagração dos sacerdotes, esse ritual de limpeza, de purificação, as vestes deles que eram especiais, tudo isso para lembrar a obra que ora acontece lá no céu, também com a obra intercessória de Jesus Cristo por nós. Né? Na época onde estamos estudando da criação do tabernáculo terrestre, eles precisavam de algo didático para entender essa obra da salvação, né? Essa obra da redenção, e através de simbolismos, Deus trouxe a eles toda essa obra da redenção. Hoje, para nós, é de suma importância entendermos esses simbolismos aplicado para a nossa situação atual, onde Jesus está fazendo a intercessão já depois de 1844 no lugar santíssimo. Estamos aí no último momento dessa obra intercessória, onde o juízo está acontecendo. Então é meu desejo e oração que possamos nos preparar para que esse grande dia da expiação Deus possa aceitar cada um de nós e perdoar os nossos pecados. Agradeço por mais essa oportunidade e nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Saudações a todos.
Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.